Olá, gente, muito boa noite. É uma honra fazer parte desse webinar aqui da Genial Care. Estou com dois convidados super referências aqui, o Will Costa e a Luiz Tufolo. Eu vou começar me apresentando, depois vou pedir para vocês se apresentarem também. E a gente vai trazer uma temática super relevante hoje, que é o que a escola vê, que ninguém vê, e como que a gente pode, então, apoiar, né, as pessoas, as crianças que a gente tem com TEA, como que a gente consegue apoiar tanto as escolas, os educadores, para que as famílias também sejam cuidadas nesse ambiente que é super relevante. Então, sejam muito bem-vindos, desculpem nosso atraso, vai ser uma noite bem gostosa, espero que vocês estejam aqui com todas as dúvidas, o chat que vocês têm aqui acesso, vocês podem fazer as nossas perguntas, e a gente vai conversando aqui. Então, boa noite, primeiro eu vou começar me apresentando. Eu sou Thalita Sanches, terapeuta ocupacional. Eu trabalho hoje na Genial Care, num time de qualidade clínica. E eu sou uma pessoa que faz treinamentos tanto para os terapeutas quanto para os orientadores geniais. Na minha formação, eu tenho experiência já de quase 20 anos de formada. Eu sou formada pela PUC Campinas, tenho pós-graduação em gestão de saúde, em desenvolvimento infantil, com intervenção precoce, com modelo centrado na família, e também tenho a certificação internacional de integração sensorial. Hoje eu estou aqui na minha casa, eu vou contar um pouquinho das minhas características. Eu tenho a pele branca, eu estou com um cachecol preto e cinza, uma blusa branca, e eu tenho meus cabelos mais claros, loiro, até o ombro. Então, muito bem-vindos. Eu vou pedir agora para o nosso convidado especial, o Wilman Costa, que gostaria muito que você se apresentasse, você como referência do Estante Mágica, e depois a gente segue para a Alice. Boa noite. Primeiro vou dar minhas características. Eu sou um homem de 65 anos, cabelos grisalhos, negro de pele clara, estou com um casaco preto e estou com fone de ouvido. Bom, eu trabalho na Estante Mágica, sou gerente de educação, eu sou mestre e doutor em psicanálise, saúde e sociedade, especialista em autismo, sou professor, gestor escolar, e já estou há mais de 40 anos na vida de professor de escola. Muito bem-vindo, Will. E Alice, que já é nossa referência clínica aqui na Genial Care, nossa conselheira. Conte um pouquinho da sua trajetória para a gente, Alice. Boa noite, todo mundo. É um prazer estar aqui, primeiramente. Vou me descrever também num primeiro momento. Eu sou mulher, estou usando uma blusa preta e um colar. Meu cabelo está preso, é cacheado, mas não está dando para ver neste momento. Sou uma pessoa branca. Tenho especialização em desenvolvimento atípico e análise do comportamento, mestrado e doutorado em análise do comportamento. E estou nos últimos 15 anos trabalhando com autismo e as melhores práticas para o desenvolvimento da primeira infância, né? Sou conselheira clínica hoje aqui na Genial Care e estou muito empolgada para a noite de hoje. Espero que a gente possa ter trocas gostosas, tanto com você, Wilman, quanto com o pessoal que está nos assistindo. É muito bom a gente poder ter essa interface, acho que da saúde, né, e da educação, a gente poder trazer esse conteúdo que é tão relevante para as famílias, para os terapeutas, né? Eu queria dar um início aqui contando um pouquinho da Genial Care, né? Nós enquanto rede de saúde de cuidado atípico, como referência da América Latina, a gente se importa muito com a condução que a gente tem com as nossas crianças, mas também com as famílias, e acho que a gente vem trazendo, desenvolvendo um trabalho bem importante para que todas as crianças atinjam seu máximo potencial. E para isso a gente tem feito encontros mensais nesse espaço que a gente chama de webinar, com vários temas super relevantes. Então, inclusive, pessoal, quem estiver assistindo a gente e quiserem colocar no chat aqui sugestões de temas que a gente pode trazer para abordar, vai ser super legal. E hoje a gente está trazendo essa temática da escola. E aí eu queria começar com você, Alice, perguntando para você o que você acha, assim, pensando nos primeiros sinais do autismo, que isso acontece já na primeira infância, né, e essas crianças estando nas escolas. Como que você acha que as escolas podem ter esse olhar mais atento e o que elas podem já começar a perceber de primeiros sinais e entenderem como a gente pode abordar isso com as famílias? A escola ela tem um papel muito relevante em relação à percepção dos sinais e comunicação desses sinais, né, para a família, para os cuidadores, de modo geral.
o autismo ele é uma condição neurobiológica específica que afeta principalmente a parte de socialização, né? A gente pensa em dois grandes pilares, que é comunicação e socialização e comportamentos enrijecidos e repetitivos, né? E qualquer ambiente, o ambiente mais importante de socialização de qualquer criança é o ambiente escolar, onde a gente tem regras, onde a gente tem um grupo, onde a gente tem muitas trocas e a convivência acontecendo diariamente. Nesse sentido, ele é um espaço muito rico para a percepção desses sinais, que vai envolver déficits relacionados à comunicação, ao estar nesse ambiente, né, de alguma forma. Então, a criança ela pode mostrar alguns desconfortos em relação a algumas texturas, alguns sons, algumas transições, né? Então, a transição da sala para o parquinho, como que acontece? A criança, ela se desorganiza, ou não, ela consegue comunicar os desejos, as vontades dela, né, para as pessoas, ela consegue fazer perguntas em relação a esse ambiente ou não. A nível de desenvolvimento infantil, a gente tem um primeiro marco, que é as crianças brincando perto uma das outras, ainda sem nenhuma interação, mas conseguindo estar perto. Essa criança se interessa, né, por estar perto dessas outras crianças, ela olha para o que está sendo realizado pelos pares, ela tenta imitar, ela tenta realizar esses movimentos no próprio corpo dela. Se tem uma negativa em relação a qualquer um desses pontos, né, que eu fui colocando, são sinais importantes de que essa criança está precisando de algum suporte, né? Acho que a gente também não pode... O diagnóstico ele precisa ter essa tríade, a gente faz a partir de uma certa idade, então esse cuidado também é importante, mas a sinalização de que essa criança está precisando de algum suporte nesse ambiente é extremamente relevante a hora que a gente tem esses sinais presentes. Perfeito, Alice. Acho que é super importante o que você foi trazendo, que é no contexto de escola, principalmente no contexto da socialização dessa criança, como que às vezes surgem alguns sinais ali mais que são relevantes e que às vezes a família não consegue perceber dentro de casa, né? E que aí com os seus pares realmente isso vai trazendo à tona quando a escola fala, pode ter alguma questão aqui que a gente pode olhar juntos, né? Will, como que você vê assim o papel dos educadores também em relação a essa questão da identificação desses primeiros sinais na escola? É uma pergunta muito interessante que a gente precisa tomar muito cuidado agora, né? Que não é que está, claro que está aumentando, né, o diagnóstico, mas eu falo assim, as pessoas estão tendo coragem de falar, né? E a escola, depois da família, é mais importante que percebe isso. E como é que o professor percebe isso? Às vezes, por exemplo, o suporte 2 e 3, isso facilmente se percebe até os 3 anos de idade, né? Mas quando a criança está maiorzinha, o suporte 1, que tem hiperfoco, isso, às vezes, a família não percebe e carece de um olhar muito especial dos educadores. Eles precisam aprimorar, claro, hoje em dia, essa formação, como a colega falou, assim, como é que eu percebo isso, né, na sala de aula? Ele está interagindo com o outro? Qual a forma que ele está brincando? Ele está empilhando ou ele está interagindo com o brinquedo? Ele está tendo uma fala funcional ou não está tendo uma fala funcional? Ele faz atenção compartilhada ou não? Esse tipo de coisa que as pessoas precisam entender mais. O que é atenção compartilhada? Às vezes, quando a gente está falando, os professores não percebem. Joga a bola, olha lá a bola. E a criança típica, ela olha o avião, ela vai olhar. A criança neurodivergente, né, as autistas, elas não olham, ela não tem essa atenção compartilhada. E isso precisa ser desenvolvido. Uma outra coisa que a gente precisa ter muito cuidado é a questão do verbal e não verbal, porque a gente não pode perder a janela de oportunidade. Quanto mais cedo a gente começar a fazer a intervenção, melhor resultados a gente consegue. E a escola é um parceiro muito importante com a família para perceber, olha, precisa de intervenção.
Então, vamos começar a intervenção, mesmo que não tenha diagnóstico fechado, sabe? Eu acho, como educador, um erro precisar fechar o diagnóstico para fazer intervenção. A gente tem que fazer intervenção com a criança. Um olhar da saúde é um olhar, mas a escola tem que entender como que essa criança está se comportando e o que eu posso fazer de imediato para que ela consiga se desenvolver. Não importa muito se ela tem déficit de atenção, ou TDAH, ou autismo, sabe? Depois cuida disso, mas a intervenção precisa fazer de imediato. Se o diagnóstico do autismo não for, não era autista, não tem problema nenhum, mas foi feita a intervenção porque a criança precisava ter naquele momento. Perfeito, Will. Acho que é bem importante tudo isso que você trouxe. Alice, quer complementar o que o Will falou? Queria trazer um ponto que eu achei bem interessante você falar dos níveis de suporte, né, Will? Eu não sei se todo mundo que está nos ouvindo sabe sobre verdade. esse último DSM. Ficou definido 3 níveis de suporte em relação ao autismo, que fala sobre o quanto essa pessoa vai precisar de suporte no ambiente, né? Sendo 1, precisando de suporte, 2, suporte substancial e 3, suporte muito substancial. Por que eu acho que é super relevante isso que você trouxe, Will? Quando a gente está falando do autismo, a gente está falando de um transtorno que afeta principalmente as funções executivas, né? Então, eu recebo um estímulo do mundo, eu processo esse estímulo, eu planejo o que fazer com ele e eu vou e executo. Quando a gente está falando de uma pessoa autista, uma ou mais dessas etapas, elas estão afetadas. Nesse sentido, o ambiente escolar é um ambiente que está o tempo todo promovendo para as crianças independência e autonomia, né? Que vai, às vezes, comer sozinha, vai organizar os seus materiais, tem essa parte de sequenciamento dentro de uma brincadeira, dentro das atividades, e aí, nesse sentido, em muitos momentos, sim, os sinais eles vão ficar mais claros nesse ambiente escolar, porque vai estar exigindo mais dessa capacidade da criança nesse ambiente. O que no ambiente de casa, em muitos momentos, pode ser que as coisas sejam feitas pela criança no sentido de a alimentação, alguém já organizou, alguém já alimentou, alguém já foi e organizou, né? E aí, pela própria correria do dia a dia, do que é a realidade de uma família neuroatípica, né? Sabemos da sobrecarga e das horas de intervenção, da escola, da quantidade de elementos em um dia. Então, é natural, muitas vezes, processos em que a criança tem oportunidade de fazer da escola ser feito por ela no ambiente de casa. Queria, né, valorizar isso que você trouxe e trazer essa perspectiva, inclusive, para os cuidadores, né? Os pais das crianças que estão aqui nos ouvindo, que expor as crianças a essas situações de maior independência e autonomia pode ajudar a perceber esses primeiros sinais também que a gente vê nesse ambiente social escolar, né? Perfeito. Precisa dar essa autonomia. Às vezes o pai não percebe que está fazendo um desserviço para a criança, que ela precisa aprender, interagir com o outro, brincar, sabe? E a gente aprende muito, Alice, né? Olhando, né, o outro. A gente aprende imitando. Então, a gente só pode imitar quando a gente olha e presta atenção no outro. O grande problema do autismo, né, é que não consegue ter essa percepção de imitar, né? Tem o olhar fragmentado, né? O autista olha para o outro, só que é um olhar fragmentado. Então, ela não faz cópia perfeita. A criança aprende a falar porque ela está imitando o outro, né? Se ela não está conseguindo imitar o pai, a mãe, ter esse cuidado de ver o que é que está acontecendo e começar a estimular. Tem pais que falam, não quero a comunicação alternativa, porque ele precisa aprender a falar. Ninguém ensina ninguém a falar. A gente aprende a falar porque está imitando o outro. Então, essa comunicação alternativa, ela não atrapalha em nada o desenvolvimento da fala, porque ela vai aprender a imitar e a fala vem exatamente desse lugar. Acho que tem algo muito importante que a gente está dizendo aqui, que também é como que os pais vão identificando esses primeiros sinais, como a escola vai identificando esses primeiros sinais e como que essa parceria realmente funciona, né? Porque eu acho que tem uma questão que,
Obviamente, né, os pais, quando recebem um diagnóstico, ainda já conseguem identificar esses primeiros sinais, pode ser muito frustrante para as famílias, né? E algumas famílias, inclusive, entrar em processos de buscarem ajudas em vários lugares, em lugares às vezes não tão confiáveis, buscar essa informação e ficarem um pouco perdidos nesse caminho. E acho que o trabalho que a gente faz aqui da Genial realmente é trazer essa informação, entender um pouco qual é o contexto que essa família chega, independente de um diagnóstico fechado ou não. Existem algumas características que já nos colocam aqui, com um olhar mais clínico, falando agora, num lugar que poxa, a gente pode começar a fazer uma intervenção precoce, independente de um diagnóstico fechado e junto com a escola, né? E como a gente, enquanto pessoas clínicas, junto com a escola, conseguimos fazer isso? Eu vejo que tem também escolas que precisam se preparar bastante para receber informação, receber treinamento, porque às vezes não sabem, conseguem identificar, mas não sabem como ajudar. Então, acho que muito nessa parceria, assim, entrando um pouco nisso, como que a gente pode pensar dentro das escolas, além do tratamento clínico, dentro da escola, quais são os possíveis caminhos que a gente tem de acolher essas famílias e dar o apoio necessário? Ninguém fica esperando um filho com transtorno do neurodesenvolvimento. Quando recebe a notícia, realmente é um banho de água fria, mas precisa entender como que vai cuidar, como vai lidar com essa nova realidade. A família e a escola, ela tem que se juntar. A escola precisa chamar a família para fazer, olha, eu fiz isso e deu certo, porque o autista ou a criança neurodivergente, cada um é de um jeito, porque o autismo abre, né, o espaço para a comorbidade e cada um é de um jeito. E é muito importante, família e escola, estar muito colada para poder entender como a família faz que dá certo ou quando a escola faz que dá certo. Claro que tem que fazer um PEI para a criança e precisa também fazer um relatório de comportamento e ver se isso está evoluindo. Se está melhorando a atenção partilhada, se está desenvolvendo a fala, se está interagindo mais. Eu acho que a escola tem a obrigação de fazer essa observação separada e conversar com a família. A obrigação de fazer avaliação cognitiva, como é que está andando, e da interação. Como é que ele está se relacionando com as outras crianças? Como é que está se relacionando com o mundo? E se a família traz bastante informação e troca isso com a escola, isso a gente consegue avançar muito mais. Acho que foram ditas muitas coisas, que vai reverberando em mim algumas coisas, assim. Eu acho que na minha experiência eu tive famílias que talvez nem sabem o presente que elas me deram, de eu poder acompanhar elas em viagens internacionais, né, para nível de capacitação. E desde que eu fiz essas viagens, pegando um avião do Brasil até os Estados Unidos, dormindo junto, fazendo a transição, o meu olhar para essa vivência da maternidade e parentalidade atípica mudou completamente. Porque a hora que você está no mundo com uma criança, com suas expectativas ou não, né? Não eram meus filhos, então eu não tinha uma expectativa materna ou paterna por eles, né? Tem coisas muito desafiadoras mesmo. Tem coisas que são difíceis de serem ouvidas, tem coisas que são difíceis de serem vividas. E você expande a empatia em relação a esses pais, né? Por que eu estou trazendo essa perspectiva? Acho que todos os pais eles estão fazendo o melhor do que eles podem sempre, né? Dentro da possibilidade deles. Assim como a escola também está fazendo o melhor do que ela pode sempre dentro da possibilidade delas de conhecimento também, porque tem um lado que a gente tem hoje dentro do ambiente escolar uma diversidade muito grande em relação a níveis de conhecimento em relação ao autismo, por uma questão de políticas públicas, ao meu ver, né, que ainda não está implementada de uma forma que capacita todo o ambiente escolar como deveria dar de suporte. Então, quando você fala, por exemplo, em relação ao PEI, né, que é um plano de ensino individual da criança, a criança vai ter objetivos específicos traçados para ela, para esse ambiente. Eu tenho certeza, pela minha experiência, que não são todas as escolas nem que sabem da existência do PEI, né? Do como estruturar esse PEI, que também tem uma dificuldade em relação a como avaliar a criança e fazer um currículo adaptado para ela, e que está lá fazendo o seu melhor dentro das possibilidades que existe, né? E nesse sentido,
a gente precisaria ter uma sociedade com mais conhecimento, com mais acesso à ciência, às intervenções, etc. e tal. Então, quando uma escola ela vai falar com uma família em relação a esses primeiros sinais, se eu penso no mundo ideal, né, assim, no mundo que eu gostaria que todos pudessem estar vivendo de alguma forma, seria um lugar de acolhimento, seria um lugar de conseguir trazer para essa família uma perspectiva de descrição do que está sendo visto, com orientação do que vai se fazer, e não, por exemplo, de acusação ou de trazer uma perspectiva do que o filho dá trabalho, por exemplo, né? Que muitas vezes a família ela vive essa realidade. O contrário também acontece, às vezes a escola comunicar e ser difícil, né, para os pais verem a perspectiva da escola em relação a essa criança. Na minha perspectiva, deveria-se ter mais ferramentas para essa comunicação, para esse momento. Assim como a gente tem uma formação em relação a como fazer atividades adaptadas para uma criança, ao meu ver, também deveria ter formações em relação a como que você comunica, né, uma família em relação a o que você está vendo dentro desse ambiente escolar, como que você escuta também essa família, porque você, enquanto escola, tem uma perspectiva em relação a essa criança. Perguntar para a família como é essa criança no espaço que essa família vive a criança também é extremamente relevante para você conseguir entender a criança. Né? Acho que nas nossas avaliações, muitas vezes a gente pergunta qual que é o desafio da criança, por exemplo, né? O que faz ela se desorganizar. Quando a família descreve, a gente também pergunta: e o que você faz para organizá-la? Quais que são os elementos que você tem na sua casa que organizam, né? Então, essa troca ela pode ser extremamente rica para ambas as partes, escola e família, né? Família comunicando para a escola as estratégias que usa em casa, a escola podendo trazer também o olhar para construírem juntas, inclusive o próprio PEI. Aqui na Genial Care, o PEI que a gente estrutura da criança, que são esses objetivos de intervenção, esse PEI ele é validado pela família. A gente senta com a família e fala: olha, fizemos uma avaliação, esses são os itens que a gente acha que a gente deveria desenvolver na sua criança. Faz sentido para você? Está abarcando as suas necessidades? Porque se chega só como uma imposição de eu vi isso e isso precisa ser feito, o outro está sendo desconsiderado no processo dele de parentalidade, né? De alguma forma. Olha só, o PEI, claro que, como você falou, é extremamente importante e ele vai avaliar essa parte cognitiva, tal. Mas eu insisto que a escola precisa ter um outro instrumento de avaliação além do PEI, né? Ter o PEI e ter essa questão do comportamental. Se a escola tem alguém, um coordenador pedagógico bem treinado em perceber esses sinais, não vai dar um diagnóstico de escola, mas vai dar um relatório de comportamento. Se levar isso para um pediatra, um neurologista, está meio caminho andado, porque, olha só, o diagnóstico do autismo é clínico. Não existe um exame, a gente sabe que o autismo é genético, né? Mas não existe ainda um exame no Brasil, assim, com acesso, para falar assim: olha, fez o exame e tem o autismo, porque isso é clínico. E o que é que você faz na clínica? Conversa, se pergunta. Então, a escola não está com a criança o tempo inteiro, então ela não pode dar bastante informação e fazer um relatório que enriqueça as informações, como que é aquela criança, como ela se comporta nos diversos ambientes, em diversas situações, nas festinhas da escola, que isso vai complementar com a observação da família, e isso vai facilitar o profissional que vai dar o diagnóstico. Porque o médico pode errar no diagnóstico tranquilamente. E é bom quando ele erra exagerando, sabe? Porque é ruim quando o médico erra no diagnóstico. Não, ele não tem nada e tem algum transtorno e não se faz a intervenção no momento certo. Eu acho que é muito importante. E, assim, tem esse ritmo aqui que a escola trabalha. Quando a gente está lidando com criança neurodivergente, cada criança é única. Olha só, tem autismo com TOD, com TDAH,
com dislexia, com várias síndromes, né? Que as síndromes, ela abre porta para o espectro. Então, a gente precisa ter muito cuidado, que não dá para comparar uma criança com a outra. Cada criança é única. Então, por isso que eu falo desse relatório de comportamento, sabe? Precisa ser realmente individualizado. Tem que ter, olha só, o Joãozinho, ele consegue comer, ele consegue interagir com o outro, ele consegue jogar bola. Quando o coleguinha joga bola, ele corre atrás ou não corre atrás, ou ele ignora, ou então a professora está explicando, ele está olhando para o outro lugar. Ou então, birra, normalmente o professor não preparado fala, essa criança tem birra. É birra ou TOD, sabe? Mas a pessoa que conhece bem, sabe diferenciar do que é birra e do que é TOD. Então, tem que ter esse cuidado, sabe? E não sair rotulando a criança, ó, é mal educada, é isso, é desobediente, esperneia no chão, sabe? A gente tem que ter muito cuidado, conversar com os pais e entender e ver como que vai fazer essa intervenção. E uma outra coisa que a gente precisa também ter muito claro, escola é escola. Ela vai fazer observação e vai dar os relatórios. Tem tratamentos, intervenções que precisam ser fora do espaço escolar. E tem coisas que tem que fazer dentro da escola. Eu acho que você trouxe um ponto tão relevante assim a nível de escola. Thalia, eu vou tomar a liberdade de mudar o assunto que era inicial em relação a como comunicar os pais, porque eu acho que o Will trouxe um ponto que é uma preciosidade assim da gente desenvolver mais, né? Que é o ponto da birra. Por quê? Eu às vezes fico com a perspectiva de que se eu tivesse um corpo funcionando a nível sensorial e neurológico igual de uma criança autista, talvez eu fizesse a mesma coisa que elas, né? Assim, enquanto expressão e quanto comunicação. Eu fiz um curso há pouco tempo com uma terapeuta ocupacional, Thalia, de interocepção, junto com uma pessoa autista, a Chloe. E a Chloe, ela falava assim, a minha vida inteira eu ouvi os meus terapeutas falando, por exemplo, ela está se jogando no chão e gritando porque ela não quer ir para aula de matemática. Mas nunca perguntaram para mim se o cheiro da sala me dava náusea, se a professora falava rápido demais e eu não conseguia acompanhar, se ia ser exigido de mim algo que eu sabia que eu não ia dar conta e que isso me causava uma ansiedade, porque eu já sabia que eu ia estar numa situação em que eu não ia nem ter palavras para colocar tudo isso. E ela acaba falando assim, nem eu sabia que era tudo isso que eu estava vivendo. Porque a gente vai aprendendo a descrever os nossos eventos internos a partir da descrição dos nossos cuidadores, do ambiente, né, de alguma forma. Então, criança que está lá fazendo alguns movimentos, o pai e a mãe falam, nossa, acho que você está com fome. Aí você vai aprendendo, isso é fome. Com uma criança autista, muitas vezes esse processo ele não acontece de uma forma tão integrada. E o corpo, em muitos momentos, está sentindo esse ambiente com os estímulos sendo mais fortes, ou mais fracos, ou confusos, né? Estou sentindo alguma coisa, mas eu não sei se está no meu estômago, se está na minha barriga, por exemplo, para eu conseguir diferenciar se eu vou vomitar ou se eu vou no banheiro, por exemplo, né? Está confusa essa interpretação. Então, esse lugar da birra é um lugar que eu até acho saudável muitas vezes o que as crianças estão lá expressando. Saudável em que sentido? Claramente tem uma comunicação de que algo não está bem, né? Que essa criança ela está precisando de ajuda, seja por algum desconforto físico, seja por algum desconforto emocional, ansiedade, aversividade, né, ao ambiente, seja porque é isso, eu tô querendo muito, planejei uma coisa na minha cabeça do que eu quero realizar aqui com esse brinquedo, com essa pazinha, e eu não consigo executar. Imagina o tamanho da irritabilidade que isso pode causar, né? Então, por que eu acho que é precioso o que você trouxe, Will? Se a gente olha essa criança por essa perspectiva, tem um mundo de curiosidade e investigação aí, no sentido de o que é que está acontecendo, né? Que tipo de suporte que eu posso dar para ela nesse momento? E nesse sentido, tanto a escola quanto os pais,
ao meu ver, e profissionais tinham que ter esse conhecimento em relação a essa percepção corporal. Eu estou meio hiperfocada nesse tema nesse momento, então talvez a sua fala tenha me pegado nesse lugar de preciso falar disso. É muito bom, porque, olha só, todo mundo precisa de amor e limites, sabe? Por isso que eu faço essa diferença de birra e realmente o TOD, né? Porque, às vezes, se for birra, como a gente costuma falar, né, birra, o remédio é outro. O remédio que eu falo a terapia é outra, entende? A reação com a criança é outra. Se for uma questão de TOD, é outra, entende? Então, o profissional da escola, ele precisa ter essa clareza, né? E existe várias ferramentas para você detectar isso. Eu sei que quando a criança se joga no chão, está querendo comunicar, mas ela está querendo comunicar, se manifestar porque está descontente de alguma coisa e não está usando a fala, por exemplo, uma criança típica. Ela pode muito bem falar assim, ó, eu não gosto de ir para a escola, que eu não gosto da professora Maria, sabe? Aí, em vez de falar isso, aí vai e se joga no chão, né? Para uma criança típica. Aí, o tratamento é outro, tem que conversar. Aí é uma questão de educação, o outro não. Tudo é comportamento, mas tem um comportamento que é clínico, quase clínico, e tem outro comportamento que é realmente de educação, sabe? A gente precisa entender que quem lida com adolescente, eu sempre lidei mais com adolescente precisa de amor e limite. Quando você erra na dose de alguma coisa, vai dar errado. Se você não der limite, ele vai virar um psicótico, vai querer fazer as leis dele, né? Então, a gente precisa ter cuidado. Educar não é tarefa fácil. Cada vez mais a gente precisa se especializar mais para, nesse mundo, né, cheio de telas, né, que também é um veneno, né? A criança de 2 anos está lá na tela, que aí é outro problema, que a gente pode fazer outra live sobre essas podas neurais que acontecem, que a pessoa só exercita um lado do cérebro. Eu acho que toda escola deveria ter uma pessoa com conhecimento dos transtornos do neurodesenvolvimento, para poder orientar os professores. E aí trabalhar com a família. Família e escola é a junção que tem que ter. A educação só acontece quando esses dois estão juntos, não brigando, não falando assim, olha, eu pago, então eu mando em você. Não é por aí. A família e a escola têm que caminhar juntinhos para a gente ter uma educação de qualidade. Obrigada, Will, pela contribuição. Veio uma pergunta aqui no chat, Alice, eu vou direcionar para você responder para a gente aqui. Uma dúvida que veio se o uso das telas influencia nos comportamentos e também no diagnóstico de TEA. Acho que, como o Will acabou de falar, isso daria um outro webinar inteiro, mas eu gostaria para não deixar essa pergunta não respondida, gostaria de tentar responder brevemente, porque eu amo esse tema, né? A tela, ela não causa autismo, mas a tela, ela pode sim influenciar em como uma criança autista vai se desenvolver. E o que acontece com a tela, com qualquer ser humano? O nosso sistema visual, ele é forte, por assim dizer, né? Você sente um cheiro, você olha, você ouve um barulho, você olha, você usa o visual, ele é facilmente acionável. Nesse sentido, a nível anatômico, ele é um dos nossos sentidos que tem uma conexão a nível cerebral, desde o córtex pré-frontal até o occipital. Quando vem um estímulo, é como se a gente falasse para o cérebro da criança assim, você não precisa fazer nada, você não precisa olhar mais nada, você pode só receber isso, e traz uma sensação de prazer viciante mesmo, de alguma forma. Todos nós, né, vivemos isso. Mas quando a gente está falando de uma criança no momento de desenvolvimento, imagina o que essa criança está sendo lá estimulada, sem ter que fazer nada. Acho que, por exemplo, vídeo é diferente de jogo. No joguinho, pelo menos a criança precisa pensar, fazer escolhas, né? Tem feedback. Quando tá só no vídeo, ela está só recebendo, causando esse prazer gigantesco em uma criança que já tem
pouco interesse por mil questões em relação a outras pessoas, em relação às coisas que estão no ambiente, né? Então, de alguma forma, a gente está tirando a atenção da criança a esses estímulos e às pessoas de uma forma que ela não aprenda entre as conexões do que está acontecendo. Porque a gente, enquanto ser humano, a gente aprende a partir das conexões em relação a esse estímulo. A criança está lá andando com o pai na rua, o pai aponta o cachorro e fala: olha, filho, uau, uau. A criança vai ver o dedo, a criança vai ver o cachorro, a criança vai ouvir au, au, e ela começa a correlacionar esses estímulos. A hora que ela está lá na tela, o mundo inteiro some, as pessoas somem, né? Aí eu acho que eu não quero abrir, porque eu acho que a gente pode ficar nesse tema até amanhã, mas sem contar a nível visual, de processamento visual, quanto essas crianças muitas vezes têm uma questão de hiperestimulação muito grande, que pode ser complicada, né? Então, reduzir o uso de tela é algo altamente recomendado. Ao mesmo tempo, eu acho que a gente também precisa entender a realidade da família. Na pandemia, essa foi uma grande questão. A gente tinha pais isolados com as crianças em casa, precisando trabalhar, precisando que essa criança tivesse em segurança, sem intervir no trabalho delas. Muitas crianças foram para a tela, né? Muitas crianças neurotípicas começaram a aparecer com alguns sintomas de autismo nessa época. Aí a gente tem a comprovação do quanto a tela ela não causa o autismo, porque essa criança, a hora que ela foi para uma intervenção, essa criança que não era autista, que começou a, né, ter sinais, a hora que ela vai para a intervenção, ela não ganha o diagnóstico, por assim dizer. Né? Tem espectro estendido, né? A tela não causa autismo, que é genético, mas você pode, uma criança suporte 1, se ela, claro, ficar excessiva, uma maneira muito desordenada de usar a tela, ela pode sim, em vez de ela regredir, ela piorar. Que tipo de estímulo eu estou fazendo com a criança, né? O que é que eu preciso fazer com ela para ela desenvolver, para o que eu falei de poda neural acontecer de uma forma correta, que a primeira acontece forte com os 3 anos de idade, sabe? Criança que fica com 2 anos não tela o tempo inteiro, eu acho que é muito, muito, muito ruim para a saúde mental da criança. Eu queria ir finalizando, agradecendo vocês pela participação. A gente já está com o nosso horário aqui contado. Eu acho que é super relevante todos os pontos que vocês trouxeram, né? Como família e escola é uma construção de uma rede de apoio de qualidade que a gente precisa olhar, que a gente precisa cuidar. E eu acho que essa parceria só beneficia as nossas crianças. E, além disso, também esse olhar da nossa clínica, né? Acho que a gente está aqui como Genial Care representando a rede de cuidado de saúde atípica, e que a gente fala muito desse cuidado que tem que ser desde muito, muito cedo, né? Então, a gente fala da intervenção precoce, o quanto antes a gente consegue favorecer espaços de cuidado para essas crianças, certamente elas vão ter um desenvolvimento diferente e que possam ganhar habilidades aí que a gente vai esperando. Se vocês tiverem, gente, dúvidas e quiserem falar sobre outros temas também, a gente tem a nossa comunidade no WhatsApp. Então, a gente pode colocar o link aqui no chat, vocês podem entrar e vocês vão ter o contato direto com a nossa equipe para saber quais são os próximos temas que a gente vai desenvolver, tá bom? Muito obrigada, boa noite, gente, e até a próxima.